Fala aí, galera da subida, mais um Mago do Tempo pela História, finalizando aqui uma sequência falando sobre o período de evolução humana, o período da pré-história. Nós entramos aqui bem no finalzinho, deixando a pré-história para trás e o começo da Idade Antiga, porque próximo à data da Revolução Agrícola na região da Mesopotâmia é onde vão surgir as primeiras grandes civilizações humanas que vão desenvolver-se socialmente. Esse é um aspecto interessante para nós estudarmos. Por quê? Porque todo o conceito social que hoje nós temos, todos os direitos e deveres e as leis e a Constituição que hoje nos rege, começou nessas primeiras sociedades. Essas primeiras pessoas que tiveram que se agrupar e começar a conviver em um único espaço e em grupos maiores do que quando eram grupos nômades. E tudo isso teve o início, dentre as fontes históricas antigas que nós temos, na Mesopotâmia. Né? Entre vários povos que se desenvolveram ali, né? Babilônicos, acadianos, caldeus, assírios e por aí vai, nós destacamos principalmente os sumérios, que foi um povo que não só revolucionou, digamos assim, aquela região com as suas invenções e marcou a história devido à invenção da escrita. E isso é de fundamental destaque, porque o processo de fala e o processo de escrita são duas coisas diferentes. É extremamente complicado você elaborar símbolos, dar sons a esses símbolos, juntá-los e formar sentido, né? No caso as palavras. Hoje nós temos isso de uma forma quase que natural. Nós já temos idioma, temos o nosso alfabeto, temos as palavras, temos toda a vida, digamos assim, facilitada através da linguagem. Mas isso, há 4.000 anos antes de Cristo, foi excepcional. Então os historiadores decidiram marcar essa data como uma das divisões. Então, de 4.000 anos antes de Cristo para cá, eu tenho a pré-história, que eu já citei para vocês em outro vídeo, e para lá eu começo a Idade Antiga, onde eu vou falar sobre as civilizações dos sumérios, né, os próprios hebreus, que tem uma herança interessante que eu falo daqui a pouco, para a nossa sociedade hoje. Tem a Antiguidade Clássica, começando com Egito, Grécia, Roma, e vai até o final do Império Romano, já passando por aí com o marco zero do calendário cristão, que é o nascimento de Cristo. Então todo esse pedaço seria a Idade Antiga, que começa com a civilização suméria na Mesopotâmia, que além da escrita, também desenvolveram tijolos, que foi fundamental para a construção, né? Começaram com as suas grandes cidades-estado, que eram cidades independentes, autossuficientes, que se mantinham e eram muradas, né? Começou ali até mesmo o sentimento de nação, que hoje existe entre os países, começou ali. Até, se formos pegar a grosso modo, nós temos aí esse sentimento de união de um povo, onde esse povo, esse espaço pertence a nós, né? Pertence ao meu povo, à minha nação. E os outros, infelizmente, né, vão a outros cantos. E se alguém tentar invadir aqui, eu tenho meu exército para me proteger. Enfim, essa foi a máxima da Idade Antiga, né? As pessoas se apossando da terra, construindo suas cidades e estabelecendo de forma mental aquele sentimento de união, de nação. Até porque se todos se juntassem no mesmo lugar, as técnicas daquele momento não dariam para abastecer todo mundo. Hoje daria, né? Hoje o mundo poderia ser um mundo bem igualitário, assim, né? Graças à nossa tecnologia, mas a ambição dos homens não deixa, né? Quem sabe um dia chegaremos lá. Mas enfim, então a partir dessas civilizações da Mesopotâmia, destacando os seus sumérios, destaca-se um povo também que vivia numa cidade suméria chamada Ur, que vai deixar uma herança que mantém-se até hoje. Entre vários outros aspectos, né? Uma das três religiões, né? As três, digamos assim, monoteístas mais importantes do mundo hoje, né? Que mais tem destaque, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas elas têm uma mesma origem. E a origem é um povo que saiu da cidade de Ur, também citado, né, no Corão, na Torá, na Bíblia, que é o povo do Abraão, né, que Abraão deixa a cidade de Ur, rumo à Terra Prometida, onde começa na Bíblia, né, no Antigo Testamento, enfim, toda essa história do povo hebreu que vai dar origem a essas três grandes religiões. Muitos não sabem, mas o começo das religiões, né, judaica, islâmica e cristã, está todo interligado. Ao longo do caminho, ao longo da evolução da humanidade, as religiões foram se diferenciando e seguindo caminhos distintos. Mas começou com o primeiro e único povo daquela região que era monoteísta, ou seja, que adorava apenas um Deus. Os demais todos eram politeístas. Então, dessa região da Mesopotâmia, né, dessas civilizações, vale destacar esses aspectos, aprofundar um pouquinho mais esses estudos, porque interferem diretamente na nossa vida hoje. Né? Tanto os sumérios, que veio trazer uma forma totalmente diferente de interação, que foi escrita, quanto os hebreus, que colocaram o monoteísmo na história e, graças ao Império Romano depois, isso é outra história, né, acabou difundindo uma religião aqui no mundo ocidental, que é o cristianismo, né,
né? Depois no mundo árabe com Maomé ficou o islamismo e o judaísmo que existe desde o começo, né? dessa religião dos hebreus que acabou se espalhando pelo mundo graças às vários êxitos, né, que seu povo teve que fazer. Então, enfim, para fechar aqui esse início aqui da Idade Antiga, destaca esses dois povos grandemente, né, importantes aí, que são os hebreus, que era um povo que vivia numa cidade suméria, né, a cidade de Ur, né, na região da Mesopotâmia, e os próprios sumérios que desenvolveram a escrita chamada cuneiforme. Então valeu, continua subindo aí, até a próxima.